Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. Esta semana, o nosso convidado é o novo secretário estadual de Educação, Rafael Brito, que era o titular da pasta do turismo e, de repente, desembarcou no que talvez seja a mais importante missão do governo do estado daqui para frente: fazer as escolas da rede pública estadual funcionarem presencialmente. Não é fácil, mas vamos falar sobre isso com ele. Mas eu gostaria de começar, secretário, muito obrigado pela sua presença, resolvendo uma curiosidade. Eu confesso que fiquei impactado, me surpreendeu muito essa mudança. O senhor esperava que isso acontecesse e como aconteceu? Olha, Ricardo, o governador vinha conversando sobre essa, digamos assim, roupagem do governo final, mas informalmente a gente sempre conversou. Não era roupagem formal, não, era informalmente a roupagem. Informalmente, sempre fora das conversas oficiais, dos assuntos, de momentos de reunião concretos, mas fora naqueles momentos que você consegue descontrair e falar, inclusive, de assuntos pessoais, da nossa vida pessoal, como a gente fez aqui antes de começar o programa. A pasta da educação, ela vinha, como você disse, carregada com esse grande desafio, que é a volta das aulas presenciais. As aulas continuam de forma online, tem acontecido encontros entre professores e alunos, enfim, elas estão acontecendo, há uma frequência, um encontro de alguma forma entre o professor, entre a comunidade docente da escola e os alunos. Mas esse era o grande desafio a partir do segundo semestre, a partir da vacinação, enfim. Ou seja, já aponta para o segundo semestre, agora não. Na verdade, Ricardo, a urgência é pela segurança sanitária necessária para a volta. E quando isso vai acontecer? Quando ocorrer a vacinação dos servidores da educação. Esse é um ponto fundamental, que o governo não abrirá mão de só retomar a aula de forma presencial quando houver a vacinação dos servidores da educação. Então, assim, o desafio era esse. Você pensa ficar nessa pendência, como ficam os alunos, né? Os alunos têm tido acesso à aula, dessa forma. Não, eu falo da vacinação, porque a preocupação deve ser mais ampla, né? Mas no mundo inteiro, Ricardo, o jovem ainda não está na regra de vacinação. O mundo ainda não apontou para a vacinação em jovens menores de 18 anos. E, inclusive, a maioria das vacinas que estão testadas e aprovadas no mundo ainda não foram testadas nessa faixa etária. Só uma observação, Eu sempre defendi, não é de agora, o retorno das aulas presenciais desde o ano passado. Cheguei a publicar no blog vários estudos, ou links de estudos realizados no Brasil e internacionais também, sobre a necessidade do retorno às aulas. Então fique bastante claro. É apenas uma observação, porque quando se coloca essa pendência, se esquece que se os professores precisam ser vacinados, os servidores de forma geral, os alunos também. E só observando, secretário, que a rede privada ela está funcionando, com professores sem vacinação, agora que estão se vacinando, e os alunos idem. Concordo, o mundo todo, o Brasil inteiro, tem que dar uma resposta a isso. E eu vou te dar um dado. No Brasil, hoje, 4 milhões de jovens e crianças aproximadamente estão fora, perderam um vínculo escolar. Horrível. Isso é aproximadamente 14% daquela idade escolar, ou seja, a gente regrediu 20 anos na educação do país. Então a criança e o jovem em idade escolar e que frequentava a escola da rede pública, estadual ou municipal, são também vítimas ocultas da pandemia. A sociedade como um todo vai sofrer a marca do problema educacional durante a pandemia por muito tempo. Até porque a educação é uma coisa que não se constrói só de um momento. E não especificamente apenas na sala de aula, Exatamente. Então, assim, o que é que a gente tem contado, O que é que o mundo tem contado, o que é que o Brasil tem contado, e não diferentemente Alagoas. O professor tem se reinventado, o diretor, o servidor tem usado da criatividade e do seu amor por fazer educação para manter esse vínculo com o aluno. Isto, Ricardo, por incrível que para algumas pessoas possa parecer, tem dado certo. Tem muito caso positivo em Alagoas, inclusive, disso. Como, por exemplo, se você me permitir, ontem eu fiquei sabendo, tem um professor chamado Gilmar, em União dos Palmares,
que, para manter vínculo com seus alunos, fez um podcast em parceria com uma rádio local. Legal. Ou seja, então tem diversas ações como essa que surgem também, principalmente, do professor, do servidor, para atender esse momento de muita dificuldade. Veja só, disse sempre, né, que na rede privada o retorno é possível por causa das condições sanitárias, condições físicas das escolas, e que no caso da rede pública não existem essas condições. Pelo que você viu até agora, e obviamente você tem visitado escolas, tem ido aos locais onde devem funcionar as escolas, isso procede? Não, não é isso, Ricardo. Um dos grandes problemas de rede pública e estadual na pandemia é o volume de pessoas que a rede pública atende. Uma coisa é um universo de pessoas que estudam em rede privada. Esse é um universo muito pequeno, em Alagoas menor ainda por uma questão social, né, de nível econômico do nosso estado. Então a gente está falando na rede pública só estadual de aproximadamente 200 mil pessoas. São 175 mil alunos e aproximadamente 12 a 14 mil servidores como um todo. Fora os pais, fora as pessoas como avós, por exemplo, ou tios que moram na residência dos alunos. Então, esse movimento de retorno, né, da rede pública estadual, ele tem que ser um pouco mais analisado. Tanto que nesse momento no país, aproximadamente, se eu não me engano, 20 ou 19 estados estão na mesma condição de Alagoas. Poucos voltaram e alguns dos que voltaram deram um passo atrás. Ou seja, tiveram que cancelar o retorno às aulas presenciais, o que é muito ruim. Talvez cause um trauma ainda maior a toda a rede. Então, Alagoas, nesse momento, está preferindo esperar. A equipe técnica, né, a gente avalia que a forma como está se dando a educação hoje, mesmo à distância, seja pelo Escola Web, que é o nosso aplicativo com um conteúdo vasto, e com a grade, né, o cronograma escolar posto, ou seja, pelo contato de forma de material impresso, entrega de atividade e correção. Então, tem dado certo. As matrículas aumentaram, enquanto o país, o Brasil, reduziu em 1.100 matrículas entre um ano e outro, Alagoas cresceu de 171 matrículas para 175 mil matrículas. Ou seja, graças a um processo de busca ativa, com parceria com o Unicef, parceria com os municípios. Então, assim, está funcionando, Ricardo. Não é da forma ideal, não. Não, acho que não está longe. Funcionando em estado nenhum brasileiro. Observar o seguinte, né? Os países europeus, na média, né, fecharam as escolas por cerca de 90 dias, no máximo, né, no limite. O Brasil está com mais de um ano. Isso, evidentemente, vai se refletir também no nosso futuro imediato. Mas, secretário, eu vou colocar aqui 2 desafios, seguramente, o senhor vai ter que enfrentar no próximo ano. Evasão escolar. E não falo apenas do número de matrículas, mas a presença do aluno quando ele retornar. Segundo, 2 anos em menos de 1. Isso é possível daqui a pouco, até já.